Então a gente vai abrir a discussão para uma introdução do que vai ser esse capítulo, né? Do que vai ser discutido nesse primeiro capítulo de patologia estrutural, né? Anatopatologia. Tem aqui todos os temas que vão ser discutidos de fato no capítulo. A gente vai falar agora sobre respostas celulares. Introdução à patologia é basicamente explicando o que é patologia, né? Pato vem de doença, logia vem de estudo. Então, patologia é a doença é o estudo da doença. E aí a gente vai partir para essa introdução das respostas celulares frente ao estresse e aos estímulos nervosos. Só para melhorar aqui o exposto na discussão, eu vou trazer para outra tela aqui, certo? Vou trazer para essa tela aqui para a gente poder observar alguns conceitos. Então, esse primeiro conceito, né, a definição de patologia, estudo, logos, da enfermidade, patos, logos. E aí a gente vai ter que perceber 4 aspectos básicos sobre o processo patológico. Quais são esses aspectos, né? O que envolve uma patologia? O que envolve uma doença? Então, uma doença envolve a causa dessa doença. A doença envolve a maneira com que essa doença se gera no organismo. Então, a doença se gerou no organismo e aí a doença vai produzir algumas mudanças nas estruturas desse organismo, né? Que são os câmbios morfológicos. E aí, no final, essas mudanças morfológicas, né, mudanças nas estruturas do corpo que foram afetadas por aquela doença, vão produzir para a gente manifestações clínicas, são as síndromes clínicas. Então, as causas, então 4 passos, né? Primeiro a causa, aí essa causa, o agente causador começa a gerar uma doença, patogênese. Depois a gente tem essa doença produzindo mudanças morfológicas nas estruturas normais do corpo, elas vão virar estruturas doentes, e essas estruturas doentes é o que vão corresponder às manifestações clínicas que a gente vai observar no paciente, né? As causas etiológicas podem ser de 2 grupos aí, de 2 fatores, né? São vários fatores, na verdade, mas são 2 grupos de fatores, né? Então, quais são os grupos? Um grupo é genético, é intrínseco ao indivíduo, né? São bom, podem ser mutáveis, essas mudanças podem ser alvos terapêuticos, porém estão separadas nesse grupo porque são intrínsecas ao indivíduo. E o segundo grupo são adquiridos, né? Que o ambiente externo vai o ambiente, a cultura, fatores sobre o indivíduo, mas que são modificáveis, né? Que estão ao redor do indivíduo que são modificáveis, que vão produzir sobre ele. Então, entre os genéticos, a gente tem as mutações hereditárias relacionadas a uma doença em específico. Então, bom, uma pessoa, o filho de uma pessoa que tem diabetes mellitus de tipo 1, ele tem possibilidade de adquirir essa doença, não exatamente explicando de uma maneira mais simplista, mas esse é o conceito, né? Essa pessoa adquire, desde que nasceu, um fator genético que predispõe ela a desenvolver aquela doença. E os adquiridos, que podem ser os infecciosos, né, patógenos diversos do mundo externo, podem ser nutricionais, então a deficiência de nutrientes vai produzir patogenia, podem ser físicos, né, um insulto que seja físico àquele doente, e aí dentro de nutricionais a gente tem que lembrar que vai entrar a hipóxia, né, porque se a gente considerar dessa maneira, um dos nutrientes mais indispensáveis, né, para a vida humana é o oxigênio. E podem ser químicos também, né, insultos químicos, e esses agentes químicos vão produzir doença. E aí, o que é a patogenia de fato? A patogenia de fato é o estudo de todos os acontecimentos, desde o início até o final da evolução da doença desse paciente. Então, o estudo de
todos da sequência de acontecimentos que se expressam a nível celular e tisular, né, do tecido como um todo, desde o estímulo inicial de um agente destes, da etiologia, até a expressão final da doença. Né, como que essa doença se desenvolve do início ao fim. Porque se a gente descobrir e souber cada ponto em que ela se desenvolve, pode ser que se desenvolvam alvos terapêuticos para cada um desses pontos, né? Então, a cada ponto da doença, independente do paciente chegar com você, o paciente A chegar com você, para você num certo ponto daquela doença e o paciente B chegar num ponto ainda mais elevado, a gente ter a gente ter opções terapêuticas para esses dois casos, certo? Seguindo para mudanças morfológicas. Então, a doença, desde o seu estímulo inicial ali até um certo ponto, ela começa a produzir câmbios estruturais, mudanças estruturais no organismo, né? Então, essas mudanças vão ser primeiramente bioquímicas e moleculares, que vão acontecer dentro do organismo. E esses mesmos câmbios podem permitir identificar um agente etiológico, né? Qual que é a causa? Dependendo das mudanças que a gente tiver nas estruturas, a gente vai poder identificar a causa. Sobretudo com análises moleculares como sorologia, por exemplo. Manifestações clínicas seria o próximo passo. E aí vão ser as consequências funcionais destes câmbios, né? Então, na função da pessoa, na função do pâncreas, por exemplo, deste indivíduo que sofreu um insulto por dada etiologia, a gente vai ter mudanças, né, na função deste pâncreas, por exemplo, mudanças primeiro bioquímicas e moleculares e depois mudanças de função que vão representar para a gente as manifestações clínicas, que é o que se pode observar de fora de um paciente, certo? Aí a gente retorna a discussão para o livro, né? Então a gente retorna a discussão para o livro. Essa foi uma breve introdução e a discussão vai para introdução, respostas celulares frente ao estresse e aos estímulos nocivos. Então a gente vai aprender alguns conceitos aqui e o primeiro desses conceitos é de que a célula normal ela pode se adaptar a diferentes necessidades fisiológicas e ela vai manter a homeostase dela conforme essas adaptações, né? Então a célula recebe um estímulo diferente de sua vida normal, ela faz ali pequenas mudanças para poder se adaptar e conseguir viver, certo? Se essas mudanças, mas a adaptação tem um limite, a adaptação tem uma limitação. Então, se essa célula normal ela recebe esse estímulo de estresse, tenta se adaptar e a adaptação não é suficiente, ela vai demonstrar aí mudanças de lesão de fato. E aí a gente vai ter lesão celular, né? Então, a adaptação é um mecanismo que todas as células do organismo humano têm para se adaptar a diferentes ambientes, né? Digamos assim. Então, quais são os principais aí mecanismos de adaptação? A gente vai ter o aumento do tamanho de células, que é denominado hipertrofia, o aumento do número de células, que é denominado hiperplasia, a redução do tamanho e da atividade metabólica das células, que é denominado atrofia, e a mudança fenotípica das células, que é denominado metaplásia. O que é mudança fenotípica? É mudança no tipo mesmo, mudança no tipo de célula, e é o que a gente pode observar no esôfago de Barré, que vai ser discutido e exposto um pouco mais para frente no livro. Então, seguindo a explicação dos conceitos básicos, se a gente supera os limites de resposta adaptativa daquela célula, vamos produzir uma série de acontecimentos que se denominam lesão celular, né? Então, essa lesão celular que está aqui, então a gente estimula uma célula, ela se adapta, mas o estímulo é progressivo, ou o estímulo começa a ser mais agudo,
essa célula não tem mais a capacidade de adaptação, né? Ela perde a capacidade de adaptação àquele estímulo e ela vai se lesionar de fato. E aí, quando a gente tem lesão tisular, tem dois caminhos possíveis. O caminho é a reversão, né? Então, é a lesão reversível, onde a célula vai passar por algumas mudanças e ela vai se reverter e vai voltar ao seu estado normal de homeostase. E o outro caminho, né, quando o estímulo é mais segue sendo grave, tem uma progressão crônica, a gente vai ter produzido o estado de lesão irreversível, né? E aí, ao chegar no estado de lesão irreversível, o que, que a gente tem? Morte celular. Então, não dá para reverter mais as mudanças, não dá para reverter mais a destruição que essas mudanças fizeram, que aquele estímulo lá produziu, então a célula vai morrer. Agora tem dois caminhos para que ela morra. Então, um caminho é a necrose e outro caminho a apoptose. A gente vai o livro vai explicar mais para frente a diferença entre esses dois caminhos, né? E vai explicar as diferenças. Provavelmente vai expor melhor a sintomatologia clínica que é produzida no caso de necrose, no caso de apoptose. A gente tem também situações fisiológicas em que isso está acontecendo. Então, para continuar a discussão, a gente tem que entender que a morte celular é um processo fundamental e normal. Ele acontece no organismo o tempo todo, né? Sobretudo durante a embriogenia, é aqui onde o livro deixa claro, porque na embriogenia a gente nasce com uma bola de célula toda colada ali, aí algumas células vão morrendo para outras células se soltarem, a gente vai formando as estruturas, né? A mão nasce toda colada, como se fosse uma mão de pato, e para separar as células que estão no meio entre os dedos tem que morrer. Então, isso é um, é um, uma descrição que exemplifica o porquê que na desenvoltura embriogênica as células morrem de fato e é um processo normal, ele deve acontecer, né? Então, seguindo a explicação, o livro traz aqui mais uma vez a informação de que a gente tem duas vias fundamentais para a morte celular, necrose e apoptose, e também traz uma outra definição, que é a de que a privação de nutrientes ativa uma resposta celular chamada autofágia, que basicamente se autoexplica, né? Se autoexplica. Então, uma célula que ela tem déficit nutricional, ela começa a se alimentar das próprias proteínas que ela tem no citoplasma dela, começa a se alimentar dos próprios órgãos citoplasmáticos. É como se eu tivesse solto no deserto e, para não morrer de fome, começasse a comer meu próprio braço e fosse comendo meu organismo todo até que não tivesse mais o que comer, né? Até que chegasse a um ponto de lesão tão aguda que o meu organismo não suportasse mais, né? Como se eu mordesse uma artéria importante do braço, por exemplo, e aí aquele sangrado de fato me matasse. Basicamente o que a gente vai observar acontecendo na autofagia. Seguindo então, a gente vê o livro que já tinha trazido a referência para essa tabela aqui em cima, agora ele vai citar lá de novo, que diferentes tipos de estresse vão mudar então a natureza, dependendo da natureza do tipo de estresse, do estímulo, a gente tem um tipo de mudança que pode acontecer ali, que provavelmente vai acontecer frente àquele estímulo, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, um aumento da demanda, um aumento do estímulo àquele tecido, um aumento da estimulação normal, por exemplo, e aumento da demanda metabólica, por exemplo, no treino de musculação, ou, por exemplo, num aumento do fluxo sanguíneo para o miocárdio começa a distender e aí ele precisa fazer mais força para poder mandar um aumento de volume de sangue para fora, né? E aí os dois processos de adaptação que podem acontecer são hiperplasia e hipertrofia, que é o que a gente vê que acontece neste caso aqui. Então aqui a gente tem uma célula do coração normal, um miócito normal, né? Aqui é um corte anatômico aqui do coração normal. E nesse segundo caso, a gente vê o miocito
adaptado, né? Por causa do aumento de fluxo, ele teve que fazer mais força, as células foram inchando, foram ficando mais, acumulando mais fibras, ficando mais fortes, ganhando cada vez mais volume e mais massa, e aí o coração fica inchado assim, né? Então a gente vê, não inchado, né? Ele fica hipertrofiado de fato. Então a gente vê a câmara cardíaca diminuir do tamanho, o tamanho do coração normal da câmara cardíaca, né, o lugar que cabe sangue de fato, e aqui o lugar que cabe sangue de fato muito diminuído. Tudo bem que essa é uma representação bem exagerada desse achado, mas é exatamente isso que acontece, certo? Diminuição de nutrientes ou menor estimulação vai causar atrofia, certo? Então se a gente, por exemplo, tem uma estenose numa artéria do braço, né? Provavelmente essa mão, a mão, que é o ponto mais distal, o ponto anatômico mais distal desse membro, ele vai começar a se atrofiar, porque ele deixa de receber nutrientes. A mesma coisa se a gente tiver depressão nervosa, né? Se a gente tiver um corte ali, desinervação daquela região, né? Aquela região não se estimula mais, ela não trabalha mais, portanto, ela diminui sua taxa metabólica, diminui seu gasto de oxigênio, diminui seus gastos em açúcares de modo geral, porque não está sendo utilizada e vai atrofiar também. A gente vai ver a descrição de fato desse processo mais para baixo. Irritação crônica é o que acontece no esôfago de Barré, vai produzir a mudança do tipo celular, né? Então, qual que é a célula ali do tubo digestivo que está acostumada com aquele poder ácido do suco gástrico? É a célula gástrica, né? A célula do esôfago não foi feita para isso, ela foi feita para produzir muco, para facilitar o passo da comida. A célula gástrica que mantém ali como numa câmara a deposição de alimento e precisa de fato produzir ácido. Se o ácido começa a subir para uma célula que não é acostumada, não deveria receber ácido, se o ácido começa a subir e atingir essas células, ela vai as camadas de células debaixo dela vão pensar, não, olha, os nossos mais velhos ali estão sofrendo com esse estímulo, ou seja, vamos mudar e vamos ficar resistente. Então, as próximas camadas de células vão ser metaplasiadas, né? Vão ter formato de células gástricas de fato para não sofrer tanta agressão quanto as células que estavam ali no epitélio estavam sofrendo. Mais um estímulo, uma natureza de lesão, né? Mais uma natureza de estímulo lesivo é depressão de oxigênio, certo? Então, menor aporte do oxigênio. Se for agudo e transitório, produz lesão reversível, né? Então, agudo e transitório ocorre rápido, forte, porém rápido, e passa, né? Então, reperfunde logo após. A gente vai ter um edema produzido aqui, algum nível de mudança grassa, porém, essa lesão é reversível, essa célula pode voltar ao normal. Já num caso de estímulo progressivo e grave, né, um estímulo que se arrasta por muito tempo, que seja também muito forte, incluída a lesão de DNA, a gente vai ter produzida a lesão irreversível de fato e a morte celular por uma das duas vias, ou necrose ou apoptose. A gente vai entender melhor o que se encaixa melhor em cada via lá para frente. E aqui, quando a gente tiver um estímulo na alteração, no funcionamento metabólico de alguns tecidos, que seja genético ou adquirido, ou algumas lesões crônicas, a gente vai ter algumas acumulações intracelulares e também o processo de calcificação, que vai dar para entender melhor para frente quando eu estiver explicando de fato, né, cada um desses processos. Lesões subletais acumuladas ao longo da vida, né, aquela baixa inflamação crônica que vai acompanhando o paciente, mas também não dá para ele sintoma clínico e ele não sabe, não pode tratar porque ele não tem sintoma clínico, então o paciente não tem queixa nenhuma, vai envelhecendo, né? Vai produzir o que a gente vai chamar de envelhecimento celular de fato. Então, só para finalizar a discussão,
A gente vai de novo falar sobre as acumulações intracelulares, elas podem ser de diversos tipos de substâncias, né? De proteínas, pode ser lipídicas, pode ser de carboidratos. E a gente vai entender que tipo de lesão e que tipo de afecção vai produzir a acumulação intracelular de cada uma dessas substâncias. O cálcio, ele usualmente se deposita nos pontos de necrose, né? E aí a gente vai ter como resultado a calcificação patológica, também vamos entender aí o processo de calcificação. E como eu disse, o processo normal de envelhecimento celular, também produz algumas mudanças características nas células e a gente vai entender quais são essas mudanças, né? No próximo momento a gente entra nas adaptações e vai explicar cada uma delas, tentar passar o mais rápido possível por cada uma delas, porque a gente tem bastante uma descrição bem específica de cada uma delas, mas eu vou tentar trazer as informações mais importantes.